Olha, a gente acredita que o smartphone facilita a nossa vida, não é verdade? Mas nem sempre é assim, não. Uma pesquisa revela que os celulares inteligentes são responsáveis pela maioria das distrações no trabalho. O resultado é a queda no rendimento e o comprometimento dos prazos. Por causa disso, algumas empresas estão, inclusive, proibindo o smartphone durante o expediente. Veja na reportagem de Elaine Cortez. Diz se vai chover ou fazer sol. Mostra sua programação favorita da TV. Ocupou o lugar do despertador e da máquina fotográfica, mais usado do que o computador. Esse aparelhinho de grande utilidade ainda faz ligações. Você vai no restaurante hoje, você olha para o lado, não tem relacionamento na mesa do lado. Você olha para lá, tem duas pessoas, as duas olhando para o celular. Às vezes, a viagem pelos smartphones é tão longa que quando a pessoa volta ao mundo real, cai de paraquedas. Só que no ambiente de trabalho, esse tombo pode ser feio. Que mensagem tão importante é essa que aparece no meio do dia e deixa alguém assim, quase paralisado? No mundo do trabalho, se você começa sistematicamente, não cumprir prazos, se você começa a sistematicamente ter as suas tarefas, as suas atividades criticadas pelos gestores com razão, isso começa a trazer, digamos, algumas luzes amarelas, Começa a acender essas luzes de alerta. Uma pesquisa americana revelou que o smartphone é responsável por 52% da distração dos funcionários, mais do que a fofoca dos corredores e os repetidos cafezinhos no meio da rotina. 67% deles se perdem na digitação e no envio de textos. Quase 40% desperdiçam horas com os vários minutinhos intercalados durante o dia, só para checar as mídias sociais e manter contato com os amigos do lado de fora da empresa. Essa dificuldade de se desconectar e se ligar no trabalho está preocupando muitos gestores. Nesta empresa de segurança, o jeito foi proibir o uso. Os aparelhos ficam trancafiados a 7 chaves. O trabalhador, ao ser admitido, ele já tem ciência que ele não poderá fazer uso do aparelho celular durante o expediente e ele assina e concorda com essa regra. Imagina só se um segurança que faz o monitoramento de câmeras perde o foco dessas telas aqui para dar uma espiada na outra telinha. Nós monitoramos condomínios de alto padrão, estabelecimentos onde há transações financeiras ou que o estoque que existe no local é de grande valor. Uma olhadinha no celular pode pôr tudo a perder. Eles resmungam, mas acatam. Eu tenho uma filha de 3 anos. Minha mãe toda hora quer mandar uma fotinho, fez uma coisa diferente. É difícil. Às vezes, dá aquela vontade assim de pegar e olhar. A empresa criou uma área e um momento para a Patrícia e os outros colaboradores se atualizarem. Até o cochilo ficou mais rápido só para dar tempo de usar o celular. Chegar a hora do almoço, Para você relaxar, ver as mensagens, ver os amigos. Sempre é bom. O desafio é geral. Nem a diretoria escapa. Estou à frente dessa equipe, tenho que dar o exemplo. É um pouco difícil, Mas tem que ser superado. Se voltarmos ao passado fazendo uma analogia, seria totalmente contraproducente você estar numa reunião abrindo um jornal, uma revista para você consultar. A distração com o uso dos celulares até ao volante é a causa de 6 em cada 10 acidentes de carro nos Estados Unidos. Uma outra pesquisa mostrou que os motoristas passam em média 4 segundos sem olhar para a estrada, vidrados nos aparelhos. No Brasil não é diferente. Um levantamento nacional feito só entre o Rio de Janeiro e São Paulo indica que entre os motoristas o índice de distração é de 84%. O reflexo de alguém usando o celular e dirigindo ao mesmo tempo é o mesmo de uma pessoa alcoolizada. Esse motorista de ônibus foi flagrado por um passageiro. Já imaginou que risco? Mas esses acidentes de concentração também podem quebrar muitas organizações. Pensando nisto, esta empresa de publicidade líder de mercado criou uma campanha interna. Os totens fazem um convite. Deixe o seu celular aqui. A reunião corre mais rápido e você volta correndo para buscá-lo.
Alô? Oi, tudo bom? Esse telefone é da Maria Isabel, ela está em reunião e não pode atender. Posso deixar um recado para ela? A recepcionista fica com os celulares de quem autoriza a anotação dos recados para o caso de uma ligação importante. Como eram as reuniões antes da iniciativa? As reuniões eram dispersas, né? Longas, cheias de breque e paradas porque a pessoa não está prestando atenção direito, tem que retomar o assunto. Mas não é fácil fazer eles desgrudarem dos aparelhos. A aceitação é um processo. Eu levo e deixo no silencioso. Não, nunca usei o totem. E aí vibra no celular, no seu bolso, você fica curioso, você desperta o seu interesse em ver realmente o que está acontecendo, né? Uma coisa a mais da reunião. Você quer fugir dela, eu acho. No começo teve uma crise de abstinência grande. Então as pessoas saíam da sala, nunca teve tanta vontade de ir no banheiro, todo mundo, porque as pessoas queriam, de fato, sair, e no fundo era para checar o celular. Distração ou estímulo? Ameaça a produtividade ou uma oportunidade para potencializar os negócios? Para todas as perguntas, a resposta é bom senso. Em algumas empresas, o tão polêmico uso dos smartphones pode ser uma estratégia bem interessante. A gente que trabalha com criação, a gente está sempre pressionado a ter uma ideia, a gente tem um prazo, a gente tem que entregar naquele prazo. E às vezes isso acaba sendo até um fator de trava na hora de ter as nossas ideias, né? E o celular, ele veio como aquela pausinha que a gente precisa para ter um pouquinho mais de tranquilidade, para dar uma relaxada antes de voltar para o trabalho. Não radicalizar, em algumas empresas é possível. É só não abusar, né? Na verdade, não dá para você ficar o tempo inteiro conectado com o trabalho e com o seu celular, porque às vezes você precisa se concentrar numa coisa que leva tempo, mas ao mesmo tempo você dá uma paradas estratégicas durante o dia é interessante e eu acho que ajuda bastante a gente.